Boa noite a todos, espero que todos estejam bem. Estou aqui mais uma terça-feira, trazendo algumas reflexões, compartilhando aqui alguns textos de Hermance. Novamente, eu falo muito dos livros de Hermance, gente, porque são livros que me remetem muito para a nossa realidade hoje. E além de trazer para nós um olhar mais cuidadoso para os nossos conflitos, para os nossos anseios, para nós mesmos, eles também nos ajudam muito na reforma íntima, da gente olhar para dentro, da gente entender aonde está doendo, entender o que nos faz bem. Então a Hermance, ela me ajuda muito e eu espero que ajude vocês a se entender mais antes de tudo, tá? Então vamos iniciando com uma prece, e a prece de hoje vai ser uma prece de agradecimento. Agradecemos, Deus, mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui, eu falando, os meus amigos me ouvindo. Agradecemos pela saúde, pela paz, pelo amor que existe dentro dos nossos corações. Agradecemos pela oportunidade desta encarnação, de sermos pessoas melhores, de buscarmos a nossa reforma íntima, a nossa melhora moral e espiritual. E que a gente tenha, se possível, sempre a ajuda dos nossos amigos espirituais e do Senhor, que é o nosso Pai Todo-Poderoso, que tem todo o poder e bondade, que sabe e sente exatamente o que temos dentro dos nossos corações. E assim, agradecendo mais uma vez, vamos iniciando então as reflexões da noite. Bom, gente, eu vou falar para vocês hoje de um capítulo de um livro de Hermance, que é o livro A Inspiração das Relações Luminosas, um livro que eu super indico. E um dos capítulos ele fala da distância que existe entre a gente se conhecer e a gente se transformar, certo? Então vamos adiante. Eu queria falar um pouco para vocês primeiro de autoconhecimento, né? Da gente se conhecer. Qual é a importância disso? A importância da gente se conhecer tá no cuidado que a gente deve ter com a gente mesmo. A gente precisa saber o que a gente quer, a gente precisa saber o que a gente não quer, a gente precisa saber o que a gente merece. A gente precisa saber o valor que a gente tem, que só a gente sabe disso. A gente precisa se amar, ter paciência com a gente, porque a gente está em constante transformação e mudança. Então a gente precisa ter paciência para enfrentar as nossas sombras, porque ninguém é perfeito, a gente sabe, todos temos os nossos pontos a ver, cada um individualmente sabe disso. E o autoconhecimento está aí para ajudar com que a gente, se conhecendo, a gente consiga levar uma vida melhor. E o se conhecer, ele precisa, ou deveria, estar atrelado também ao se transformar. Porque se a gente é um espírito eterno e a gente veio nessa encarnação para se melhorar, a gente sabe o quão longe da perfeição nós estamos. Então, o que é que a gente pode fazer todos os dias, um pouquinho que seja, mas para a gente buscar essa melhora, né? E aqui, nesses próximos slides, a gente vai falar um pouco disso, da gente muitas vezes ter a consciência e saber o que devemos fazer, sabermos o que é melhor, mas as atitudes a gente acaba não tendo. A ação de fazer acontecer, de se transformar, ela não acontece. Então, vamos ver o que a Hermance tem para falar aqui para a gente. A Hermance diz o seguinte:
Conhecer as realidades da sua vida interior o levará ao autoconhecimento, mas somente a mudança de hábitos com vontade firme e perseverante o levará à autotransformação. E no final eu mesma coloquei: quem é que decide essa distância entre o autoconhecimento e a autotransformação? Somos nós. Nós é quem decidimos. Está nas nossas mãos essa mudança, mas que muitas vezes a gente joga para frente. Em muitos momentos da nossa vida, a gente sempre fala: poxa, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não faço. E isso vai desencadeando vários outros conflitos e problemas, porque você poderia ter tido uma atitude diferente, ou você poderia ter feito diferente em determinada situação, e você acaba sabendo o que você tem que fazer, mas de fato você acaba agindo automático, como você sempre agiu. Dando alguns exemplos, quando a gente quer um trabalho melhor, por exemplo, a gente sabe que a gente merece mais, que a gente tem capacidade de estar num trabalho melhor, só que você não faz nada. Quais são os caminhos que vão te levar para um trabalho melhor? Você tem que buscar esses caminhos, né? Mandando currículo, fazendo contatos, buscando a sua melhora para você ter um currículo melhor, fazendo cursos, tendo, né, um network melhor, né, tratando com pessoas de áreas que também vão poder te ajudar a ingressar em empresas que você gostaria de trabalhar. Isso como exemplo. Eu gostaria também de me alimentar melhor. É só você começar a se alimentar melhor. Então, assim, a autotransformação, ela vem de pequenos passos que são importantes, que se a gente não começar, nada é feito. Eu gostaria de ter uma relação melhor com o meu diretor. Então, comece a ser uma pessoa melhor para o seu diretor. Não digo de ser puxa-saco, longe disso, mas de você ter uma tratativa com a pessoa na qual você gostaria de receber. Então, o que eu percebo muitas vezes na gente é que às vezes a gente quer uma tratativa, mas a gente não age como a gente gostaria que as pessoas agissem com a gente. Então, a gente precisa se policiar muito aí, né, também, o que eu estou dando para que eu receba o que eu quero receber. O que eu estou fazendo, né, o que eu estou plantando aqui para que eu colha o que eu quero colher. Então, a transformação está nisso, da gente começar, mesmo que seja com pequenos passos, ou com sonhos, ou com planejamentos, ou com metas, a atingir o que a gente gostaria, né? A ter essa transformação, a sermos pessoas melhores, porque, como eu disse no começo, a gente está aqui para aprender, a gente sempre vai estar aprendendo. Pode demorar um pouco, a gente pode sofrer um pouco mais, depende muito de nós mesmos, e o melhor é que a gente não precisa sofrer tanto para que a gente consiga essa reforma íntima, essa melhora, né? Lidar melhor com os nossos conflitos e com as nossas sombras. Então, vamos a seguir. Aqui ela diz o seguinte: no autoconhecimento, você identifica o caminho para uma melhora pessoal, ou seja, a gente consegue identificar melhores caminhos para que a gente consiga alcançar o que a gente mereça. Na autotransformação, é algo mais trabalhoso. Você sente a necessidade de se esforçar para aplicar e desenvolver o que aprendeu. Ou seja, na transformação, a gente precisa sair um pouco da nossa zona de conforto. E essa mudança, esse movimento, traz pra gente desconforto, porque muitas vezes a gente quer continuar na situação que a gente está, que muitas vezes é ruim, mas que a gente já sabe o que está acontecendo. E a transformação, ela tá aí, você precisa realmente se mexer, vai doer muitas vezes, pode ser que doa menos, pode ser que doa mais, mas muitas vezes vai te trazer esse desconforto que você precisa passar por isso para que lá na frente você receba os resultados dessa mudança e dessa transformação interior que você tem tido, né? Então, o autoconhecimento, ele mostra pra gente um caminho,
para essa transformação. Mas essa transformação ela só vai se efetivar se todos os dias a gente dá um passinho, 2 passinhos e assim por diante nesse caminho dessa melhora pessoal. Vamos a seguir. Nesse slide a irmã se diz o seguinte, que conhecer as realidades da sua vida interior o levará ao autoconhecimento, mas somente a mudança de hábito com vontade firme e perseverante o levará à autotransformação. É o que a gente conversou agora há pouco. A gente precisa, de fato, fazer algo, buscar essa transformação. Se você tem tido situações nas quais você sofre, você sente um desconforto, onde alguma coisa não está bem, você precisa pensar o que eu posso fazer para modificar essa situação. A gente tem muito essa mania de reclamar. A gente reclama, alguma coisa não está bom, a gente reclama, de tudo. Só que o que a gente está fazendo para mudar essa situação de fato? O que a gente está fazendo para que essa situação não ocorra novamente? Porque só reclamar não adianta, gente. A gente só vibra pelo negativo. Então, que a gente consiga enxergar e, de fato, ter ações para essas reformas íntimas. Vamos a seguir. Quando você não usa seu autoconhecimento para ser alguém melhor, ele pode se tornar fonte de cobrança e culpa. Para que uma efetiva renovação possa se concretizar em sua vida, é necessário fazer a travessia entre esses 2 pontos através da ponte do auto-amor. O que ela quer falar nesse trecho? A gente também não pode se martirizar, se culpar e sofrer quando em algum momento a gente não consegue agir com o nosso autoconhecimento. Então, assim, muitas vezes você sabe como você tem que agir e aí você não age. E aí você se culpa por isso, você se cobra, você sente, você se martiriza. Isso só faz mal. É importante você enxergar. Eu penso que assim, existem 3 fases. A fase que a gente está inconsciente, que a gente não está entendendo o que está acontecendo. A fase consciente, que a gente já percebe o que está acontecendo e já sabe o que é melhor. E a terceira fase, que é a ação com consciência, que é você conseguir aplicar, né, na prática o que seria melhor para você e quais seriam as soluções, digamos, para os seus conflitos. Então, não adianta se culpar, né? Tenha paciência e cuidado com você. Eu falo muito isso, que eu escuto do Lindoval. Ninguém vira anjo do dia para a noite, tá? A gente precisa, dia a dia, buscar essa melhora. E aí vai chegar o momento que a gente vai virar anjinho. Vai demorar. Mas vamos lá. A seguir. Saber muito sobre si, a irmã vai falar o seguinte: saber muito sobre si, examinar suas imperfeições e sondar as suas necessidades mais profundas, sem aplicar o acolhimento amoroso, pode redundar em conflitos tormentosos. Ou seja, a gente buscar esse autoconhecimento, a gente saber o que a gente tem que fazer, a gente se perceber, a gente ficar pensando e matutando isso o tempo todo, sem de fato entender que é um passo de cada vez, né? Uma coisa de cada vez que a gente resolve, e que as coisas não são simples assim também no estalar de dedos, pode gerar muitos conflitos pra gente. A gente pode se sentir que a gente não tem capacidade para mudar, que é o que fala aqui no próximo item. Ela fala o seguinte: essa postura se chama autoquestionamento, uma atitude de duvidar de seu próprio valor e da sua capacidade transformadora, né? Ou seja, a gente duvida de que a gente pode, e a gente acha que a gente não tem capacidade para isso, mas a gente tem, depende da gente, depende de nós. Você tem um sonho? Você tem um... Claro, sonhos, vamos pensar em sonhos palpáveis, eu gostaria de ganhar na Mega Sena, mas em sonhos palpáveis. Então, no sentido de que você não é uma coisa surreal. Faça planos. O que eu preciso fazer para que eu chegue lá? Quanto tempo que eu vou levar? O que eu preciso como meta para atingir isso? O que eu preciso fazer todos os dias para alcançar isso?
A gente, na vida, a gente precisa de foco, a gente precisa de disciplina e planejamento para que a gente consiga alcançar as coisas que a gente deseja. As coisas não caem do céu. Só chuva. Vamos a seguir. A dor do crescimento é necessária e impulsionadora. O martírio, porém, é a dor adicional, fruto da ausência de habilidades no gerenciamento da vida emocional e psíquica. Ou seja, todo crescimento ele vai implicar numa dorzinha, num desconforto, digamos. Isso é comum, a gente está saindo da nossa zona de conforto, a gente está entendendo que a gente precisa se modificar aqui ou ali. Ok. Agora, a gente ficar se martirizando, sofrendo, isso aí é uma dor adicional, a gente não precisa disso. Um passinho de cada vez. Hoje eu consegui, amanhã talvez não. Aí às vezes você dá 2 passos para frente, só que você dá um para trás e tá tudo bem, que você já tá na frente. Então não se culpe, né? Tenha esse cuidado com você, essa paciência, esse amor, que muitas vezes a gente tem com o outro, mas que com a gente mesmo a gente tem um excesso de cobrança, certo? Vamos a seguir. No autoconhecimento, você vai descobrindo a si próprio na sua mais profunda realidade. Se não houver um devido cuidado, você passa a se questionar e começa a desacreditar de si mesmo a partir do que descobre a seu respeito. Né? Esse processo da gente se conhecer, a gente sabe que não é um processo que tem começo, meio e fim. O processo do autoconhecimento é um processo eterno. A gente está a todo tempo se modificando, né? O que você gostava quando você era mais adolescente era uma coisa, hoje você sente outra, ou dependendo da sua idade mais velha, você tem uma outra percepção. Então, a gente vai estar uma vida inteira se autoconhecendo. Até porque a gente tem um mundo para descobrir, a gente tem muito que aprender. Então, às vezes podem surgir questões que fazem com que a gente desacredite mesmo do que somos. Então tá aí a importância de se conhecer, saber quem você é. E isso de autoconhecimento eu sempre falo muito também para você seguir firme. É quando alguém muitas vezes te falar alguma coisa que a seu respeito que você fique magoada, você não deveria ficar magoada, porque você só poderia ficar magoada se realmente o que aquela pessoa disse é verdade. Porque se não for, se você se conhece e sabe que não é aquilo, é só o que a pessoa está falando. Certo? Então, que a gente tenha paciência e que esse processo é um processo não é simples, né? A gente precisa ir com cautela aí, mas não deixar que muitas vezes alguma coisa que a gente esteja remoendo fique guardado, sabe, dentro da gente. Vai se perguntando por que você está sentindo isso, o que te levou a sentir isso, o que você pode fazer para que você não sinta mais isso, ou se você sentir que você tem uma outra postura que talvez também tenha te deixado chateado. Paciência, minha gente. Vamos a seguir. Você se conhecer ilumina seu entendimento, mas somente as atitudes de afeto, com as suas sombras e limitações, motivam as suas renovações para o bem e para a luz. Porque é o que eu falei agora há pouco, não adianta a gente ficar se cobrando, se culpando, com raiva. A gente precisa ter paciência, a gente precisa ter cuidado com a gente. E isso vai trazer a gente para as coisas boas, para o bem, para a luz. Se o alto está vendo que você está buscando essa melhora, essa reforma íntima, que mesmo que doa, mas que você está entendendo que você está num processo e que você precisa ir com calma, as coisas vão acontecendo, né? O que é bom vai aparecendo, porque você está aceitando aquilo, você não está negando aquilo. E também, gente, a gente precisa se desprender do que é pequeno, sabe? Do supérfluo, do que não agrega. Às vezes a gente se apega em cada coisa, com cada besteira, com uma coisa que alguém disse, ou com um trânsito, ou com a fila, ou com... Enfim, tanta coisa que às vezes a gente faz com que o nosso dia não seja bom por isso, sendo que importa, né? Vamos passar a olhar para o que realmente importa, dar valor para
para o que realmente te faz bem, né? E isso é a importância de se conhecer, para você saber o que é isso. E se conhecer, também eu falo muito isso para algumas amigas, a gente também tá feliz com a nossa presença, com a nossa companhia. Você não precisa estar com uma pessoa todo o tempo. Faça coisas que você gosta, vá num restaurante legal, vá num shopping, vá num parque, né? Curta a natureza, faça coisas por você, se cuide, né? Tenha momentos seus que vai fazer bem. Essa é a importância também de se conhecer, de você saber o que você gosta, o que você quer. Pôr um filme legal para você assistir, comer uma comida que você gosta e ficar com você, porque no final é isso, o final é a gente com a gente vai morrer sozinho. Então que a gente se valorize, certo? Vamos a seguir. O autoconhecimento é um caminho para identificar as percepções ilusórias dos seus pensamentos. O autoamor é o alimento que fortalece essa aquisição de uma noção precisa da sua verdadeira realidade. Somente com uma análise contínua e perseverante, envolvido em sadia afeição, você encontrará caminhos que o levarão à essência da sua alma. Ou seja, essa análise que é o autoconhecimento, ela é contínua, ela é para sempre. A gente vai sempre buscando e tentando se conhecer e entender melhor o que a gente vem aprendendo, coisas que passaram, e eu acho que com cada sentimento novo, com cada novo aprendizado, a gente precisa, de fato, aplicar. A gente precisa começar a se transformar. E é o que a irmã se diz no começo dessas reflexões, a gente precisa diminuir essa distância, para que em algum momento elas se tornem uma. A partir do momento que você se conhece, você consegue ir se transformando, que a gente não deixe isso muito distante, que a gente busque por essa transformação, para sermos pessoas melhores, para conseguir aplicar um pouquinho dos ensinamentos que Jesus nos deixou, que a gente seja pessoas mais amorosas, mais bondosas, menos rancorosas, que a gente tenha amor para dar, que a gente pague o mal com o bem, sempre. Que o amor sempre seja a melhor saída. E essas reflexões que eu deixo aqui para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu vi que eu li um slide 2 vezes. Mas é bom porque se eu li é porque é para frisar. Espero que vocês tenham gostado. Uma boa semana, fiquem com Deus. E um grande beijo.